Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou a Adriana Reide e no programa de hoje vamos falar sobre maturidade emocional para lidar com críticas. Quando se fala em crítica, muitas pessoas têm a tendência de considerar o ato para se referir a algo negativo. No entanto, ela é necessária também para o crescimento e aprendizagem de todos. E um detalhe muito importante para que a crítica se torne construtiva e saudável é realmente essa maturidade emocional e de como nos aceitamos. Para mergulharmos então nesse assunto, temos duas convidadas aqui hoje. Deixa eu apresentá-las e recebê-las. A doutora Flávia Teixeira, psicóloga, mestre em saúde coletiva pela UFRJ. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Obrigada pela participação hoje. Oi, Adriana, tudo jóia? Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bom estar aqui de novo. Muito bom mesmo. Obrigada a você. Vamos receber também a doutora Adriane Branco, psicóloga, especialista em medicina comportamental pela Unifesp. Tudo bem, doutora? Também obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Seja bem-vinda à Jovem Pan. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Vamos então começar a destrinchar aqui esse assunto que com certeza faz parte da vida de todo mundo, com todas as idades, né, que nos acompanham aqui. Começar perguntando para a doutora Flávia, então, críticas podem ser positivas ou elas quase sempre são negativas? Como diferenciar? Não, as críticas, elas podem, com certeza, ser positivas, né? A grande questão é como que cada um vai lidar, Adriana, quando ouve aquela crítica, né? Então, assim, na hora que você ouve, e você pode, inclusive, refletir sobre o que foi dito, né? Refletir sobre a sua atitude, sobre o que fez aquela pessoa, né? Fazer a crítica, né? E fazendo sentido para você, né? Sim, por que não? Ouvir e ver como você pode melhorar aquilo que foi dito, né? Mas, ao mesmo tempo, se não fizer muito sentido e a pessoa tiver falado algo que não tem muito sentido para a pessoa, né? Então, ouvir, né? E continuar seguindo, né? Sim. Mas não necessariamente isso precisa ser algo negativo para a pessoa, né? E vamos falar mais sobre isso, porque ouvindo, né, as palavras parecem fáceis, né? Mas na hora H, saber discernir uma da outra, saber jogar fora aquilo que não interessa ou valorizar o que interessa, é desafio mesmo, né? Doutora Adriane, como são as críticas que são consideradas destrutivas? As críticas consideradas destrutivas são aquelas que a pessoa tem uma dificuldade de lidar. Ela tem uma emoção muito negativa no início, mas quando a pessoa consegue passar por essa emoção negativa, ela fazer um processo de reflexão, ela consegue entender essa crítica negativa e elaborar os sentimentos que vêm com ela. Tá dentro do processo de maturidade emocional mesmo. Se você consegue fazer uma reflexão, você consegue pegar uma crítica destrutiva e lidar com ela, lidando com os sentimentos dela, vendo até que ponto essa crítica implica no seu comportamento ou não. Será que a doutora Flávia consegue dar um exemplo para a gente? Como que é, por exemplo, uma crítica destrutiva? Tem como eu ouvir uma crítica destrutiva, rapidamente identificá-la e não ficar abalada emocionalmente? Assim, essa do rapidamente, né? Eu penso assim, que a pessoa precisa ter um autoconhecimento, né? Bastante, né, significativo para a gente já perceber naquela hora que isso não é comigo, né? Essa crítica está vindo, mas tem mais a ver com a pessoa que está falando do que comigo, né? Então, muitas vezes a gente percebe, né, por exemplo, percebo que há pessoas que projetam na gente sentimentos que são delas, né, e não necessariamente nossos. Então, na hora que a pessoa aponta alguma coisa que fala sobre mim e que eu não consigo entender que aquilo faça sentido para mim, como a doutora Adriane estava dizendo, né? Quer dizer, é um sentimento que não me pertence. Então, às vezes a pessoa está com raiva, então ela joga alguma crítica, né? E que na verdade ela está falando dela, não de mim. Né? Então eu estou pensando aqui um exemplo para te dar, não está vindo, mas geralmente é assim, né? Por exemplo, a mãe que chegou, se aborreceu no trabalho, né? Fez alguma coisa não deu certo no dia dela, e ela chega em casa,
né? E o filho vai falar com ela alguma coisa. Pode ser que ela jogue, né, naquela criança que Sim. não tem nada a ver e ela fale, não, isso daí que você fez está errado, né? Você não sabe fazer. Mas, na verdade, aquilo está com ela, ali dela, né? E depois ela pode refletir e falar, isso não tem nada a ver com o meu filho, por que eu fiz isso com ele, né? Assim, refletir. Eu acho que o importante é a gente estar sempre refletindo sobre o que o outro fez com a gente e o que a gente fez com o outro, né? Com certeza, essa reflexão ela é necessária diante de todas as críticas, então, sejam elas quais forem, se for destrutiva, se for saudável, construtiva. Como deve ser, doutora Adriane, esse procedimento de avaliação? Ouvir algo crítico, por exemplo, alguém vira para você e fala, mas vai comer outro prato, já comeu? Ou você com esse cabelão comprido, por que não corta? Mas você gosta dele longo, e ela já vira e fala que você está parecendo uma largada ou comendo de desesperada, e a gente fica pensando, será que tô mesmo, não tô? Tem que ter, né, uma autossegurança ali bastante grande para não se chatear, não é? Como é esse período da reflexão? Eu acho que o período de reflexão, ele começa através do autoconhecimento. Se você tem um bom autoconhecimento, você vai ouvir a crítica. Isso não quer dizer que aquela crítica não vá te gerar uma frustração, ela gera, dá inicialmente um sentimento de tristeza, mas quando você tem o autoconhecimento, você consegue entender que aquilo é uma projeção da pessoa, ela está projetando em você algo dela. Não necessariamente tem a ver com aquilo que ela falou, mas é um sentimento dela que ela está projetando em você. Você consegue refletir sobre isso quando você tem o autoconhecimento, quando você conhece o teu interlocutor e consegue entender que ele está fazendo algo que vai te gerar um sentimento, mas é dele. Você consegue sair desse processo pensando sobre o assunto mesmo. Pode ser que a pessoa falou que meu cabelo está comprido demais, então talvez seja a hora de eu cortar ou mudar alguma coisa, mas não necessariamente que você tenha que fazer isso porque o outro falou. Ou às vezes esse cabelo não agrada a ela, mas agrada a você. Tem que pesar um monte de coisa na balança, mas realmente a emoção, ela não espera muito raciocínio, né? Ela vem, e aí você lidar com esse sentimento, né, na hora de tristeza ou de ter sido atacada, rebaixada, é um desafio mesmo. Doutora Flávia, é preciso tomar cuidado também quando a gente faz crítica a alguém? Como avaliar, tomar cuidado nessa hora para não ferir a pessoa? Sim, é importante, né? Você pensar sobre aquilo que você está dizendo, né? Para quem você vai falar, qual é a sua intenção quando você vai fazer uma crítica para alguém, né? Muitas vezes, sim, você vai chamar a atenção, no sentido de chamar a atenção colocar alguma coisa, né? De que seja importante para alguém e pensar assim, você vai colocar alguma coisa que talvez aquela pessoa não goste de ouvir, talvez você vai dizer que aquele trabalho dela não foi bem efetuado, mas falar de uma forma que a pessoa entenda que aquilo que você está dizendo para ela é algo para construir realmente, né? Para que ela melhore, para que ela se aperfeiçoe e que o trabalho dela seja mais produtivo. Não dizer de alguma forma, né, de um modo que aquilo tenha um tom de negatividade, né, de rebaixar o outro. Né? Quando a gente faz isso, a gente está falando mais da gente do que do outro, porque errar todos nós erramos. Né? Quando alguém executa um trabalho que não sai bem feito ou que poderia ser melhor, né, não quer dizer que essa pessoa é incompetente. Né? Quer dizer que ela poderia fazer melhor, pode fazer melhor, né? Ou precisa aprender. Então, a gente tentar entender o que houve, o que levou aquela pessoa a agir daquela forma, né? E ver de que forma que a gente pode falar para construir, né? E não para destruir e abalar aquela pessoa, de modo que, inclusive, o trabalho dela tenda até a piorar, né? Claro, e a doutora Flávia também acho que falou algo interessante, que é com relação ao tom, né? Ao tom mesmo. Às vezes a mesma frase em tons diferentes acabam soando mais pesadas, mais críticas, aproveitando aqui o nosso assunto. E também acho que ficou claro nesse nosso começo de conversa que o estado emocional da pessoa depende também de muito como ele está para receber essa crítica. Pode ser, por exemplo, doutora Adriane, que uma pessoa receba crítica, mas ela fala
faz a tal tempestade no copo d'água, acaba exagerando a repercussão dessa fala. Então, por exemplo, alguém diz para essa pessoa, poxa, próxima vez, se você puder, faça assim e não assado. E essa pessoa está num estado emocional complicado e ela já recebe aquilo como essa pessoa não gosta de mim, ela não gosta do meu trabalho, generaliza e fica numa deprê que não era necessário? Com certeza. Se a pessoa recebe uma crítica e ela não está bem emocionalmente, essa crítica vai ter um impacto bem diferente no aspecto emocional dela. Porque dentro da visão que ela tem de mundo, se ela está num momento difícil da vida dela, qualquer coisa, qualquer crítica, por menor que seja, essa crítica vai abalar ela emocionalmente. Mas se ela tiver uma visão de mundo mais otimista, se ela conseguir trabalhar os seus medos, as suas inseguranças, ela não se sente tão impactada pela crítica. Depende muito de como ela está naquele momento. A crítica realmente pode ser uma crítica bem suave, ela tem uma super oportunidade de se desenvolver com aquela crítica, mas ela pode ficar impactada em função do momento de vida que ela está passando. E tem algumas dicas, de repente, doutora Flávia, para quais tipos de atividades, de estudos, de cuidados a gente pode ter para se fortalecer? Eu sei bem quem eu sou, eu me protejo, então, né, não absorvo qualquer crítica destrutiva que me façam. O que eu posso fazer para melhorar esse meu lado? E saber ouvir uma crítica quando ela é construtiva numa boa e seguir minha vida, pegando o lado positivo disso e descartando qualquer outro sentimento negativo que não me faça crescer, não me some. Sim, eu vou naquela tecla que eu sempre bato, né, Adriana, que é a questão do autoconhecimento. A gente buscar, né, uma ajuda profissional para se autoconhecer, para melhorar a autoestima nossa, né, essa coisa da autoconfiança. Muitas vezes, alguns acontecimentos no decorrer das nossas vidas, né, vão fazendo com que a gente perca a autoestima, né, algumas questões ligadas à ansiedade, à depressão, algumas perdas mal elaboradas, enfim, tantas questões, né, que é importante a gente se conhecer, saber como é que eu posso lidar com o que acontece comigo, com o que eu ouço, com o que eu vivencio, né? E é claro que, assim, a gente sabe que tem algumas atividades, como você falou, né, que podem aumentar a autoestima, sim, da pessoa, né? A gente vê que o exercício físico, né, o desempenho, a dança, enfim, a meditação, tem tanta coisa, né? Hoje temos tantas ferramentas que podem nos ajudar a entrar em contato mais com nós mesmos, né, nos interiorizar mais. E isso tudo vai ajudando com que a gente vá construindo um universo interno mais fortalecido, né, para que quando o externo venha, a gente possa saber lidar, né, e separar um pouquinho, assim, do que é do externo, do que é meu, né, aquele tom que a pessoa falou, talvez não tenha a ver comigo, mas com ela, né, e assim como eu vou falar com o outro, né, eu acho que o como a gente faz as coisas é determinante, sabe, determina muitas coisas. Certamente. A gente não pode deixar de falar para o outro que o outro não foi bem, né, mas a gente tem que saber como vai dizer, né. Com certeza, bem por aí. Agora também não tem gente que parece, a gente tem ouvido cada vez mais falar também na sociedade de relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas, e essas pessoas, esses relacionamentos tóxicos não são só entre namorados ou casais, né? Às vezes é no ambiente de trabalho, dentro da própria família, um amigo que não é tão amigo. Então, quando a pessoa começa a ficar muito crítica, insistente, destrutiva, quer dizer, ela me fez uma crítica ontem, está fazendo de novo hoje, todos os dias me vê e vem, já, como identificar, peraí, essa pessoa talvez eu preciso me afastar. Isso acontece, doutora Adriane? Claro, acontece bastante, assim, eu acho que é muito inteligente da pessoa, quando ela tem um autoconhecimento bem desenvolvido, prestar atenção nessas pessoas tóxicas e manter um afastamento saudável. Ela não precisa necessariamente ignorar completamente a pessoa, sair do ambiente, mas ela precisa manter um distanciamento que seja saudável para ela, para que ela não seja atingida o tempo todo por um comentário desagradável. Né? Ela não pode negar essa emoção dela, mas ela precisa também saber se afastar.
E aí, como eu faço para me afastar de uma pessoa dessa? Vamos dizer que eu tenho que conviver com ela. Às vezes é um familiar ou uma pessoa no trabalho. Tá me criticando demais, vive querendo me colocar para baixo, já tô achando que é pessoal. Como eu respondo de uma forma educada? Olha, você já me falou isso algumas vezes, ou disfarça, vai evitando essa pessoa pelas bordinhas? Uma maneira de lidar com isso pode ser você ouvir, até concordar com a pessoa e falar, eu vou refletir a respeito, mas não necessariamente significa que eu tenha que mudar, né? Eu posso ouvir a pessoa, não ignorá-la completamente no momento e dar uma resposta qualquer, mas deixar ela, às vezes até numa situação constrangedora ali, que ela fica repetindo aquilo, até pontuar isso, se é algo recorrente, de que, olha, você já me falou isso outras vezes, talvez eu tenha que rever esse comportamento e você também tenha que rever alguns comportamentos seus. Falar de uma maneira educada. Muito bom. Mas é totalmente possível. Gostei, hein? Vou anotar aqui, quem está nos acompanhando vai anotar também, porque às vezes a gente não sabe, né, se tem que se impor, falam você tem que se impor, a gente já pensa que se impor é de repente confrontar, não necessariamente, né? Você pode também, por esse caminho, excelente a dica. Doutora Flávia também tem uma dica pra gente de como responder a uma crítica dura, negativa, que a gente quer dizer que negativa é no sentido de destrutiva, sem boas intenções por trás, e também como se posicionar diante de uma crítica que é positiva, porque eu já percebi que as pessoas, quando são criticadas, têm a mania de imediatamente responder, querendo talvez se defender. Às vezes é melhor não agir assim, ouvir, responder com calma, falar, vou refletir. Como que faz para responder uma crítica legal, positiva? Eu penso que assim, quando alguém vem trazer para mim uma crítica negativa, por exemplo, né? Então, perguntar a essa pessoa que está trazendo aquele dado, né, aquela informação, ou aquela fala, perguntar para essa pessoa o que ela pensa que eu posso fazer para melhorar, né? Devolver para outra pessoa aquilo, né? O que você sente? Eu entendo o que você está me dizendo, mas o que você acha que eu posso fazer para melhorar? Né? O que você sente que isso daí te incomoda, né? Se for o caso de alguém que fique ali perturbando e querendo diminuir a pessoa, né? Então é devolver um pouco para outra pessoa também, né? Eu acho que é ouvir, né? Acolher ali aquela fala, mas também devolver um pouquinho, né? O que você acha que eu posso fazer para mudar? Né? E quando a crítica é positiva, né? Eu penso que aceitar essa crítica, né? Eu percebo que muitas pessoas elas têm dificuldade também de aceitar quando a coisa é positiva, quando é um elogio, né, quando é algo que é bom, que é bacana, as pessoas têm muita dificuldade também, ficam como se ficassem sem graça, né, de estarem fazendo alguma coisa que seja positiva, né? Então, por que não? Né? Por que não aceitar? Por que não trazer para si algo que é bom, algo que é positivo, inclusive para aumentar a autoestima, né, a autoconfiança, e aí cada vez mais conseguir lidar com todas essas situações, né, em todo esse tipo de relação, porque elas estão aí o tempo todo na vida da gente, né? No trabalho, em casa, né? E a gente não vai viver a última experiência hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai passar por críticas, assim como passávamos já muito pequenininhos, né? Da onde a gente se lembra de ser criança, a gente já lembra de algum momento alguma crítica. Agora, doutora Adriane, também tem a crítica no ambiente de trabalho. Acho que essa daí pode até ser separada das demais, porque merece uma atenção especial. Às vezes você não concorda com a crítica, mas é um chefe, você precisa se adequar de alguma forma e responder também de um jeito um pouco mais contido? Eu acredito que, assim como a doutora Flávia falou, a crítica no ambiente de trabalho, ela também precisa ser absorvida pela pessoa e ela pode pensar em como melhorar o seu comportamento diante daquela circunstância. Um chefe, geralmente, quando ele traz uma crítica construtiva, ele vai te dar um indício, um indicativo do que é que ele espera de você. Então, você pode ouvir aquilo e melhorar. A crítica, ela serve para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento. Se a gente não tivesse crítica, nós ficaríamos estagnados. Então, isso no ambiente de trabalho acontece também. Então, ela te proporciona um crescimento. Tem críticas, mesmo que destrutivas, se você souber pensar a respeito dela, obviamente, depois que você elaborar todas as emoções que vêm com elas, você vai conseguir crescer.
mesmo que seja uma crítica destrutiva. No trabalho, uma crítica destrutiva ou construtiva pode ser aproveitada da mesma maneira. E pode ser vista assim, olha que ótimo, né? Um desafio, deixa eu ver o que isso vai me trazer, né? Reagir com um pouco mais de calma, menos instintivamente diante de uma observação assim. Agora, doutora Flávia, também queria falar um pouquinho sobre a internet, né? As críticas na internet, muitas vezes elas vêm em forma de enxurrada, a gente tem acompanhado aí os tais cancelamentos, os haters da internet, né? Que não perdoam, vêm em massa fazer comentários, pessoas que não te conhecem muitas vezes e criticam a sua aparência, a cor do seu cabelo, o peso que você tem, a frase que você usou, ou milhares de formas vêm esses comentários, né, na internet. Qual comentário merece levar atenção ou nenhum deles? Merece ser respondido, ignora, bloqueia? Como que é essa história desses relacionamentos cada vez mais complicados na internet com relação a essas críticas? Acho que isso daí é uma questão muito delicada atualmente, né? Principalmente eu percebo hoje pelos adolescentes, tem sido muito nocivo essa história das redes, né? Para os adolescentes, para as crianças que não têm uma maturidade, né, emocional, né, para lidar com tantas coisas, com tantas informações e com tantas críticas, né? Mas eu penso que isso como você estava falando, né, a doutora Adriane estava falando, as críticas elas estão aí o tempo todo. Se a gente está exposto na internet, se a gente está exposto no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra rede, né, a gente está predisposto a ouvir críticas, a receber algum tipo de fala, né? Então eu penso que se aquilo faz sentido, você traz para você. Se não faz sentido e não é desrespeitoso, né, deixa ali, né? Talvez não vá fazer bem para a própria pessoa ficar respondendo. Agora, se for desrespeitoso, né, porque muitas pessoas elas perdem um pouco dessa noção do até onde eu posso ir, né, com o outro, né? Então, acho que se for desrespeitoso, a gente precisa se posicionar no sentido, assim, não de devolver, né, alguma coisa que você não gostou, porque se você não gostou de algo que é desrespeitoso e você responder no mesmo tom, você está fazendo alguma coisa que você não acredita, porque se você acha que aquilo não é legal de ter sido feito, né? Mas então sim, tirar aquela pessoa, bloquear aquela pessoa, né? Eu nem sou muito boa nessa coisa de rede social, né? Mas eu sei que tem várias formas, né, de tirar, de bloquear, de cancelar. Eu não entendo muito disso, mas eu penso que a gente tem que primeiro saber o que eu quero ali com aquela rede social, né? Qual é a postura que eu vou adotar ali também, né? De que forma que eu quero me expor, né? O que eu também estou fazendo ali, o que eu estou suscitando no outro também, para o outro responder para mim. Né? Então, assim, é sempre uma via de mão dupla, né? Porque sou eu comigo mesmo, eu com o outro, e a gente tentar se entender nessa história. E às vezes ignorar ou esse tal do bloquear na rede social poupa uma dor de cabeça estendida muito grande, de você entrar numa discussão com uma pessoa desconhecida, você nem sabe se ela é equilibrada mentalmente ou não, para trocar farpas ali, virar uma briga, uma perseguição pior, né? Então vale a pena mesmo pensar com calma, bem isso, né? O que eu quero com a rede social, estou me expondo até que ponto e permitindo também que me invadam até qual ponto, né? Queria também falar um pouquinho sobre o bullying, porque eu estava aqui pensando, quando a gente é bem criancinha dentro de uma família saudável, a gente começa a ouvir as primeiras críticas, né? Mas geralmente elas são educadas e cuidadosas, né? Nesse ambiente familiar saudável. Quando a gente vai para a escola é que começam a vir as críticas um pouco menos delicadas e sem dó nem piedade, né? E a gente vê que muitas crianças voltam para casa sofrendo com críticas que ouviram, têm vergonha de falar para os seus pais, vão dormir amarguradas, né, com o problema. Como que os pais podem lidar com essa fase de ver que a criança pode estar chateada, tentar tirar dela alguma informação desse tipo, doutora Adriane? E a terapia, né, não é excelente para fortificar o autoconhecimento, como a gente estava falando, se proteger, se fortificar para esses momentos? Quando a gente fala de criança, obviamente a criança ela não tem maturidade emocional para lidar com essas críticas quando ela é pequena ainda. Então, obviamente, os pais precisam saber acolher o que ela traz das emoções e tentar deixá-la num ambiente protegido, mostrar para ela que aquilo não é necessariamente o que ela é, que aquilo não a define.
Se for algo que traga um prejuízo muito grande para a criança, é importante sim entrar no processo psicoterapêutico para que ela vá se conhecendo, para que ela vá se fortalecendo e aprenda a se defender desses colegas, porque isso sempre vai existir com a criança, com o adolescente, com o adulto. Esse é um comportamento da humanidade. Então, a gente sempre vai ter pessoas fazendo críticas, destrutivas ou não. E o processo psicoterapêutico ajuda o indivíduo a se reconhecer, a entender que aquilo que foi falado não necessariamente reflete o que ele realmente é. Então, o autoconhecimento é muito importante. Eu acredito que seja o princípio básico da maturidade emocional, é você ter autoconhecimento, entender como você funciona para conseguir reagir diante das críticas. E é isso, através de bons livros que tem por aí, de autoconhecimento, de terapias, que é tão gostoso bater papo, né, com especialistas como vocês aqui, essa nossa conversa super útil, ajudando muita gente com certeza, e a mim também, a todos nós eu acredito. E vamos saber então separar esse joio do trigo, né? Essa crítica pode ser que eu esteja mesmo um pouco tagarela, que eu esteja um pouco comilona, deixa eu ver se eu melhoro isso. Essa aqui tá querendo me magoar, deixa pra lá, eu não sou exatamente assim, e vamos que vamos, né? Deixa eu agradecer profundamente a presença da doutora Flávia Teixeira aqui com a gente hoje no Jovem Pan Saúde. A doutora Flávia, que é psicóloga, mestre em saúde coletiva pela UFRJ. Sempre um prazer conversar, viu, doutora? Volte outras vezes e obrigada pelo seu tempo hoje aqui com a gente. Imagina, voltarei sim. É só você me chamar que eu estou aqui com você. Eba, gente... É sempre um prazer. Todo nosso, estamos sempre chamando. Então, até uma próxima, tomara aqui em breve. Agradeço também a doutora Adriane Branco, psicóloga e especialista em medicina comportamental pela Unifesp. É isso. Obrigada pela sua participação também, viu, doutora? Espero revê-la outras vezes. Obrigada pelo convite. Sempre que precisar de mim, estou à disposição. Combinado, obrigada de novo. E é claro que eu quero agradecer também a sua companhia aqui no Jovem Pan Saúde. Espero que você tenha gostado do conteúdo do programa de hoje. Já sabe, se quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix, é claro, para Android e iOS. Grande abraço e até a próxima. Saúde.